Fala pessoal, vamos lá para a nossa aula 10.4, ainda dentro do assunto de análise fundamentalista, só que dessa vez a gente vai falar sobre os indicadores de eficiência e rentabilidade. Então, bora lá para o slide para a gente mostrar sobre esses indicadores. Os dois indicadores que eu selecionei para a gente aqui sobre eficiência são eles, margem bruta e margem líquida. O que representa para a gente essa margem? O valor é dado em percentual e ele representa o quanto de lucro bruto e o quanto de lucro líquido eu obtive em relação à receita. Esses dois parâmetros que eu tenho, eu consigo fazer avaliações juntamente com outras empresas, ou seja, entender que a empresa que a gente está avaliando, ela está conseguindo ser mais eficiente ou menos eficiente em relação a esses dois lucros, lucro bruto e lucro líquido, beleza? Então, são os dois valores que a gente já vai falar sobre eles mais adiante. Então, os dois que a gente selecionou, margem bruta, margem líquida. Dentro da parte de rentabilidade, eu coloquei para a gente aqui três indicadores. São eles o ROI, ROA e o ROIC. O que eles são? Eles dizem para a gente o quão rentável essa empresa ela foi em relação ao patrimônio líquido, a todos os ativos ou o capital investido. Tá? Então, o patrimônio líquido ele é a referência que a gente tem do ROI. Todos os ativos ele é a referência do ROA. E do capital investido, ou seja, o dinheiro que foi colocado na empresa, seria para a gente o ROIC, tá? Então, como já é de praxe, a gente sempre entra aqui dentro do site Status Invest para a gente mostrar para vocês esses indicadores. Como a gente já estava avaliando nos outros vídeos também a empresa VEG, a gente vai manter ela aqui para mostrar esses indicadores também. Eu acredito que todo mundo já conheça o site aqui, a gente rola a barrinha para encontrar aonde estão os indicadores. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre os indicadores de valuation, falamos sobre os indicadores de endividamento e dessa vez a gente vai falar sobre os indicadores de eficiência e de rentabilidade. Como a gente selecionou alguns, na parte de eficiência a gente vai falar sobre margem bruta e margem líquida. Então esse número que a gente encontra de forma percentual ele representa para a gente o quanto de lucro bruto a gente conseguiu em relação à receita. E esse cálculo eu também consigo achar ele aqui dentro do site. Ó. Se vocês olharem, a gente tem ali ó, a fórmula é o lucro bruto dividido pela receita líquida. A gente também tem ali uma forma resumida do que seria a margem, né, a margem bruta. Da mesma forma, a margem líquida, a gente tem o lucro líquido dividido pela receita líquida. Então, são as representações, né, e a forma de cálculo, como que a gente consegue calcular esses valores de margem, tá? 33,39% é a representação que a gente tem do lucro bruto em relação à receita. Ou seja, se eu estivesse fazendo uma comparação com uma outra empresa, eu consigo identificar qual dessas empresas, né? E aí, obviamente, voltando novamente, falar sobre isso. É importante que a gente faça essa avaliação de empresas que sejam do mesmo segmento. Por quê? Tentar avaliar empresas que são do setor produtivo e uma outra empresa que é de tecnologia, elas têm indicadores, informações e formas de trabalho completamente diferentes. Então, pode ser que não retrate a realidade que você precisa, beleza? Então, quando vocês forem comparar, eu consigo fazer comparações de empresas, né, que têm um porte maior, um porte médio ou um porte menor em relação à eficiência de cada uma delas através de um percentual e não em si de um valor. Dizer, por exemplo, que uma empresa teve mais lucro ou menos lucro não significa que ela é mais eficiente ou menos eficiente, mas eu preciso comparar o seu lucro em relação à sua receita. Então, isso vai trazer para a gente esses valores que a gente tem de eficiência, margem bruta e margem líquida, tá? Representando o lucro bruto e representando o lucro líquido, ok? Vamos lá para a parte de rentabilidade. Como a gente falou também, o ROI, o ROA e o ROIC vão dizer para a gente o quão rentável essa empresa ela conseguiu ser em relação ao patrimônio líquido, ou seja, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, o quão rentável essa empresa ela conseguiu ser em relação ao ativo total, ou seja, o lucro líquido em relação a todos os ativos que a empresa tem, e da mesma forma o ROIC
que aqui a gente tem uma fórmula um pouquinho diferente, né? Porque ele não leva em consideração o lucro líquido, mas sim o EBIT menos os impostos, que traria algumas informações diferentes, e o patrimônio líquido mais endividamentos, ou seja, todo o dinheiro que são ou de sócios, ou do dono, ou o dinheiro que foi aplicado, né? O endividamento, basicamente, é dinheiro emprestado. Então, é dinheiro que foi colocado dentro da empresa. A gente consegue fazer uma avaliação para saber se essa empresa está conseguindo ser rentável com o seu próprio dinheiro, que seria ali o patrimônio líquido, com todos os ativos que essa empresa ela tem, ou então com o dinheiro que é investido, o capital investido nessa empresa. Tá? Esse percentual ele mostra isso para a gente e, novamente, a gente consegue fazer comparações com outras empresas para selecionar e para escolher a melhor empresa para dentro da nossa carteira. Tá? Então, seriam esses os indicadores que a gente consegue já ter um cenário bem interessante para a escolha da empresa. Então, toda a parte de análise fundamentalista a gente consegue fazer essas avaliações, não só com os indicadores, mas também através do DRE. Existem outras informações, mas eu acredito que isso daí vai minimizar bastante o erro, né, na hora da escolha. Escolher ativos, né, selecionar alguns ativos e fazer essa peneira ali, fazendo avaliações entre uma empresa e outra, e entendendo que essas empresas fazem sentido ou não estar dentro da sua carteira. Da mesma forma que no momento onde você entender que esses indicadores não fazem mais sentido, para você tirar esses ativos de dentro da sua carteira, beleza? Então, essa foi a aula de hoje e a gente falou sobre os indicadores de eficiência e rentabilidade. Na próxima aula, a gente vai falar sobre análise técnica voltada ao price action, né, que seria a ação do preço. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.